Hoje o título da nossa mensagem é simplesmente A Última Ordem. A última ordem que foi dada na Bíblia, a última ordem que foi escrita na Palavra de Deus é muito simples. A última ordem é: adore a Deus. Essa é a última ordem. Se lá em Gênesis nós fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para adorar ao Senhor, lá em Apocalipse, tudo se cumpre com a última ordem: adore a Deus. Uma visão geral do livro de Apocalipse nos mostra que alguns dos seus capítulos, vários dos seus capítulos, aliás, que João escreveu alternadamente sobre dois cenários muito interessantes. Alguns dos capítulos do Apocalipse são focados no cenário do céu. E ali naquele cenário do céu nós vemos louvor e adoração. Em outros capítulos, mais ou menos a metade, nós temos João descrevendo o cenário da terra. E se no cenário do céu João apresenta louvor e adoração o tempo inteiro, os 24 anciãos louvando, os seres viventes adorando, nós encontramos na terra apenas o caos, a agonia e o juízo divino sendo impetrado contra a terra o tempo inteiro. Temos dois cenários bastante diferentes, com situações bastante diferentes. Nós costumamos ler Apocalipse na expectativa de querer saber o que é que vai acontecer nos últimos tempos, mas João nos mostra mais do que o que vai acontecer nos últimos tempos. João nos mostra como vive cada uma das realidades espirituais do universo. Nos mostra como é a realidade espiritual do céu e como é a realidade espiritual de quem vive aqui na terra. De um lado, louvor e adoração. Do outro, caos, agonia e juízo divino contra o pecado. Mas no final de Apocalipse, precisamente a partir do capítulo 19, versículo 11 em diante, esses dois cenários não aparecem, pelo menos não tão claramente, e a partir daí, João se dedica a tentar fazer uma ligação entre o céu e a terra. Se dedica a trazer a consciência do povo sobre a brevidade da nossa estada nesse lugar chamado terra e a consciência da vida eterna. E João nos chama a viver isso por meio de uma relação íntima com o Pai, uma relação profunda com o Pai, chamada adoração. Aqui, João vai trazer para nós a sua experiência do relacionamento com Deus e enfatizar a necessidade de adorar verdadeiramente ao Pai. Ele vai deparar-se com uma situação que, ao meu ver, é bastante estranha, e nós vamos começar a tentar entendê-la agora em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 8 até o 13. Hoje é fácil de você abrir porque é na última página de sua Bíblia, não tem erro. Apocalipse 22, a partir do versículo 8. Diz assim: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Ele está falando, obviamente, a respeito de tudo o que havia sido revelado a ele até então. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas,
e como os que guardam as palavras desse livro. Aí vem a ordem: adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, estamos diante, ó Pai, da Tua grandiosa palavra, e Te pedimos, ó Pai, que nesta tarde, o Teu precioso nome seja verdadeiramente elevado entre nós. Te pedimos, ó Deus, que as palavras venham do Teu Santo Espírito, que o homem desapareça, mas que a Tua palavra prevaleça, toque e transforme os nossos corações. Nos enche, Senhor, do Teu Espírito hoje, para que saiamos daqui mais próximos e mais comprometidos contigo e com Teu reino. É assim que Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, a última ordem é dada por Deus através desse anjo, e ele diz, em grego, totel proskenosin, e isso significa prostre-se diante de Deus. A palavra grega que nós traduzimos aqui por adore a Deus, seria literalmente traduzida por prostre-se diante de Deus. Mas em que sentido João estaria falando isso? Obviamente João não estava se referindo, João apenas registrou a ordem que lhe foi dada por aquele anjo, em nome de Deus, e obviamente aquele anjo não estava se referindo a prostrar-se no sentido da postura, do posicionamento que alguém tomaria diante de Deus. Não está se falando aqui só de se ajoelhar, ou de inclinar a cabeça, ou de assumir uma postura religiosa diante de Deus. Não é desse tipo de prostração que ele está falando aqui. Tanto não é que João usa a mesma palavra depois, aliás, antes já tinha usado a mesma palavra para escrever o Evangelho, seu Evangelho, João 4:23, quando ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E ali ele usa a mesma palavra. E é como se ele dissesse assim: Deus procura aqueles que se prostram verdadeiramente diante dele. E que prostrar é esse? Porque se esse prostrar fosse apenas um posicionamento físico, fosse apenas me ajoelhar ou me curvar ou inclinar a minha cabeça, seria muito fácil adorar a Deus nessa dimensão. Seria muito simples uma adoração que só requeresse de mim uma posição religiosa onde eu vou me curvar ou sei lá, fazer algum esforço físico talvez. Mas não se trata disso. Prostrar-se significa crer, entender, conhecer e obedecer a Deus. Prostrar-se significa submeter-se ao Senhor. Significa entender na prática o verdadeiro significado da existência de Deus e da nossa existência. Significa deixar de viver como quem vive sem crer. Porque tem gente que, lamentavelmente, vem para a igreja todos os domingos, mas passa de segunda a sábado como se Deus não existisse, e chega aqui no domingo e levanta a mão e celebra e pula e canta. E isso não é prostrar-se.
Prostrar-se é ter uma vida de obediência e de entrega. A última ordem é simples: adore a Deus. Prostre-se diante de Deus. Mas prostrar-se significa entregar-se verdadeiramente nas mãos de Deus. O maior exemplo que eu vejo na Bíblia, o maior exemplo prático de adoração, é o exemplo de Jó. E algumas pessoas, quando eu falo isso, entram naquela angústia de pensar: lá vem falar sobre sofrimento. Quer dizer que adorar é sofrer por Deus, se necessário também. Mas não é isso que eu quero falar. Uma mudança de perspectiva sobre o livro de Jó é o que eu quero ter aqui. Todas as vezes, a maioria das vezes, aliás, as pessoas simplesmente leem o livro de Jó e prestam atenção no quanto ele sofreu. Ah, coitadinho de Jó. Aquele primeiro capítulo é terrível. Um mensageiro atrás do outro, não dá nem tempo terminar uma notícia ruim, vai chegando a outra e culmina com a morte dos seus 10 filhos. E quando ele chega, depois de perder todos os seus camelos, depois de perder todos os seus rebanhos, depois de morrerem todos os seus empregados, morrem os seus 10 filhos de uma vez, e aí Jó diz: eu vim nu a este mundo e dele sairei nu. Mas antes de dizer essas palavras, a Bíblia diz que Jó prostrou-se diante de Deus. E o diabo vai naquela reunião lá com Deus, no meio dos anjos de Deus, e ainda diz: Senhor, tirei todos os bens dele, tirei tudo o que ele tinha, mas é quando a gente toca na saúde que o homem te abandona. Ele fez: vai, toca em Jó, eu só não quero que você o mate. E Jó se torna uma só ferida, e aí a angústia. Jó se torna uma só ferida da cabeça aos pés, e a sua mulher olha para ele e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó diz: mulher, que é isso? Falas como uma insensata. Não. Acaso recebi o bem de Deus e não receberei o mal? Jó também prostrado diante de Deus. Mas não é disso que eu quero falar. O que me admira no texto de Jó não é o quanto Jó sofreu. Isso é muito pouco. O que me admira no texto sobre a vida de Jó é o quanto Deus confiou em Jó. Isso sim é o que me admira. Deus colocou a sua reputação diante de todos os seus anjos, numa reunião em que o diabo, sei lá por que, aparece, chega lá, e Deus olha para ele e diz: de onde tu vens? No meio de toda aquela pureza, no meio de toda aquela beleza, aparece Satanás com sua imundície, e Deus olha para ele e diz: de onde tu vens? Eu venho de perambular pelo mundo, por toda a terra. E Deus faz uma pergunta crucial ali: tu viste o meu servo Jó? Tu viste o meu servo Jó? E tudo vai decorrer a partir daí. Me permitam fazer algumas especulações aqui a respeito do pensamento de Deus. Acredito que Deus olha para aquela situação e vê Satanás chegando, se aproximando dos seus anjos, e pergunta a ele: Satanás, de onde tu vens? Satanás diz: eu venho de perambular pelo mundo e por toda a terra. E aí Deus diz em sua mente, pura especulação: deves ter visto muita coisa ruim. Deves ter visto pais matando filhos, filhos matando pais, deves ter visto pessoas se drogando, deves ter visto pessoas viciadas, deves ter visto crentes fingidos, safados, sem vergonha, devem ter visto crentes traindo as suas esposas
esposos traindo seus maridos. Deves ter visto uma série de desgraças no meio dessa história. Mas, Satanás, você viu meu servo Jó? Naquele ali eu confio. Você viu que há integridade entre os meus filhos. Você viu que há alguém ali dentro que eu posso confiar. Então o grande mistério do livro de Jó, não é o quanto Jó sofreu, mas o quanto ele foi digno da confiança do Senhor. Porque Satanás olhou para ele e disse: eu vi. Mas é muito fácil ser íntegro quando se tem tudo. Tu cercaste Jó. Tu não permitisse que nada o atingisse. Jó tem propriedades, tem rebanhos, tem filhos, tem esposa. Jó tem tudo o que quer. Vai lá e tira, porque ele continuará me adorando. Satanás volta com o rabinho no meio das pernas. E aí, Satanás, viste meu servo Jó? Vi, mas ele ainda tem saúde. Vai lá e tira, Satanás. E Satanás deve ter ficado altamente envergonhado, porque Jó não deixou de adorar ao Senhor. A pergunta aqui é: o quanto cada um de nós é confiável diante de Deus? O quanto Deus poderia contar conosco e olhar e dizer assim para Satanás: ei, você viu a integridade do meu filho? Você viu a integridade de José, de Ricardo? Você viu a integridade de Ana, de Sebastiana, de Serafina? Você viu como os meus filhos são fiéis a mim? Você viu pessoas em quem eu confio? A questão da adoração em Jó não é falada, nem cantada. Não tem nada a ver com o prostrar-se fisicamente. Tem a ver com o quanto Jó era confiável a Deus. Porque a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que adorar verdadeiramente ao Senhor é se tornar confiável diante dele. É se tornar conhecido por Deus de maneira tal que ele possa dizer a Satanás e a quem quer que seja: viste aquele meu servo, ele está prostrado diante de mim. Prostrar-se é ter uma vida de entrega, uma vida de olhar e dizer: nada me abalará. Difícil, né? Nós nos abalamos com as coisas do mundo. Nós nos abalamos com aquilo que nos toca. Ninguém imagine aqui que Jó passou por toda essa situação como se não tivesse sentimentos. Jó não era nenhum doente, ele tinha sentimentos. Certamente chorou e sofreu por tudo o que aconteceu com ele. Mas alguém prostrado diante de Deus sabe exatamente que todo esse sofrimento, que toda essa dor, que nada disso se compara ao que está preparado para aqueles que adoram verdadeiramente a Deus. A prostração diante de Deus é aceitar os seus planos, é entender que sua vontade é boa, perfeita e agradável. A prostração diante de Deus é deixar-se derramar, seja de que forma for, e continuar. A prostração diante de Deus é não esfriar por qualquer razão e não ficar buscando culpados para a nossa própria safadeza. Jó poderia ter feito 1000 coisas, mas o que ele fez foi continuar prostrado diante de Deus. E aqui, meus queridos, eu quero deixar uma questão. Quero deixar uma questão simples, para que você reflita agora e depois que sair daqui,
o quanto você é confiável a Deus. O quanto Deus olharia para você e diria: olha, Satanás, vai ver a vida do meu filho ou da minha filha, vai ali, e você vai ver que existe integridade. A última ordem é simples: adore ao Senhor, prostre-se diante de Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, compreenda que adorar a Deus é encontrar-se verdadeiramente com Ele em toda e qualquer circunstância. É reaquecer o coração quando tiver motivos para ficar frio. É olhar para Deus com amor quando eu achar que tenho motivos para me revoltar. É voltar aos braços do Senhor e reconhecer que de todas as coisas da minha vida, o que eu mais preciso é ganhar a confiança do meu Pai, ganhar a confiança do meu Senhor. Não é ser perfeito, não se trata disso. Nunca falei aqui sobre perfeição, e se falasse, me tornaria ainda mais digno. Sabe, lembro de uma vez que eu estava pregando aqui sobre santidade, e depois eu reconheci aqui que tinha passado algumas semanas sem ler a Bíblia. Depois da pregação, uma pessoa aqui da igreja me pegou aqui neste cantinho. Eu estava cansado pra caramba, era o último culto, estava sentado aqui, e ele olhou e disse: eu não admito que o meu pastor diga que passou 3 ou 4 semanas sem ler a Bíblia. Eu dei a ele a única resposta que era possível: você está vendo que eu não sirvo para ser seu pastor. Vá e adore a Deus, porque eu não sirvo para você. Essa foi a postura aqui. Essa situação me lembra aqui o que João fez diante do anjo. O irmão que fez isso agiu aqui como João agiu diante do anjo. Quando João diz assim: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro, adore a Deus. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando: como é que um homem como João, um homem que passou 3 anos ao lado de Cristo, um homem que fundou a doutrina da igreja com os demais apóstolos, um homem que experimentou dos dons celestiais, um homem que passou por tantas provações, como é que um homem como esse comete um erro tão infantil de ajoelhar-se e prostrar-se diante de quem não é Deus? E aqui eu começo a entender o seguinte: só há uma razão plausível para que João tenha registrado o seu próprio erro, e mais do que registrar o seu próprio erro, ainda registrou a reprimenda do anjo. É para nos mostrar a facilidade que nós temos de adorar a criação no lugar do nosso Criador. Temos uma tendência violenta de adorar a criação e colocá-la no lugar do Criador. Como aquele rapaz que chegou para mim e fez: eu não admito que o meu pastor passe 3 ou 4 semanas sem ler a Bíblia. Talvez ele estivesse com a mesma expectativa que João estava em relação a esse anjo. E muitos de nós, muitas vezes, adoram a criação no lugar do Criador.
e não entendem que não há mérito plausível na criação, por mais linda que seja. Ao contemplar a criação, eu posso ver a mão do Todo-Poderoso, mas não posso esquecer que é Deus que é digno de adoração. Tenho uma tendência triste de querer adorar o que os meus olhos veem. Tenho uma tendência triste de adorar as pessoas. Tenho uma tendência triste de adorar as coisas. Tenho uma tendência triste de adorar o meu próprio prazer. Tenho uma tendência triste de fazer todas essas coisas deixando o Criador de lado. E por abandonar o Criador, aí eu me decepciono com tudo. Por isso a única resposta que eu podia dar àquele rapaz era: eu de fato não sirvo para ser seu pastor, porque realmente não sirvo. Você apenas está sabendo de um dos meus defeitos. Se você soubesse dos outros, provavelmente você nem pisaria nessa igreja. Seria muito fácil para mim ou para qualquer pastor fingir de santo. É muito fácil. Sabe como? Eu não preciso estar aqui dizendo eu sou santo. Basta eu vir aqui, falar meia dúzia de coisas bonitas e me manter distante de vocês. Pronto. De longe, tudo é maravilhoso. Quando chegamos de perto, nós vemos a realidade. Seria muito fácil viver a falsa santidade diante de homens e mulheres, mas impossível viver a falsa santidade diante de Deus. Por que nós adoramos tanto as figuras que não são Deus? Às vezes, em questões que parecem tão justas. Me lembro do dia em que meu pai morreu, em que na porta do Hospital Santa Isabel, uma noite extremamente chuvosa, eu orava e dizia assim: Senhor, de todos os pedidos que eu te fizer na minha vida, tu podes dizer não, mas hoje, Senhor, eu te imploro, faz com que meu pai se levante daquela maca e viva por mais alguns anos. Eu preciso. Naquela noite meu pai morreu. E eu cheguei em casa revoltado e disse: eu que devia ter morrido. Que lógica maluca é essa? Que inversão torta é essa? Que eu estava deixando de lado a soberania do meu Deus para idolatrar o meu pai. Isso não era amor ao meu pai, isso era negação da adoração que eu devo a meu Deus. Se meu Deus estava levando o meu pai naquele momento, é porque era a hora dele. E eu não tinha nada que estar contestando e dizer: quem tinha que ter ido era eu. Se eu não soube aproveitar bem os momentos com meu pai, se eu não soube viver bem com meu pai durante o tempo que eu tive com ele, se eu não soube aproveitar a bênção de Deus, isso não me dá o direito de contestar ao pai. Isso é idolatria. Isso é colocar alguém no lugar de Deus. Por mais justo que possa parecer, o amor de um filho por um pai jamais pode substituir a adoração que se tem a Deus. A questão aqui é que João se encantou de tal maneira com a mensagem que aquele anjo trouxe, que não resistiu e ajoelhou-se diante do anjo e disse: vou adorá-lo. E o anjo diz: não, levanta, deixa disso, eu não sou Deus. A última ordem é: adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Mas acontece que nem tudo que nós adoramos tem boca para nos dizer a mesma coisa. Nem tudo que nós adoramos tem a ousadia, a coragem de dizer: não olhe para mim, não me adore, adore ao Senhor. Mas nós não deveríamos precisar disso. Nós não deveríamos estar colocando a criação no lugar do Criador. Nós não deveríamos parar de olhar para o Senhor e ficar presos apenas ao terreno. Tantas vezes abandonamos as coisas de Deus
Tantas vezes abandonamos tudo apenas em razão das nossas expectativas materiais. Tantas vezes vemos pessoas que saem da igreja frustradas, botando a culpa no pecado do irmão A ou do irmão B. Quando nós recomendamos tanto, adore a Deus. Porque se sua expectativa estiver em qualquer um dos ocupantes deste púlpito, se sua expectativa estiver em qualquer um que segure este microfone, você em algum momento será terrivelmente frustrado, porque nós não somos dignos de sua adoração. Adore apenas e tão somente a Deus. Não vamos confundir a criação com o Criador. Se a criação é linda, o seu Criador é perfeito, é maravilhoso. Se a criação é boa, o que se dizer de quem a criou? Adore a Deus, e somente a Deus. Porque nada que possamos ver neste mundo se comparará à beleza do Criador. Se a primeira pergunta que eu fiz a vocês foi se nós somos dignos da confiança de Deus, a segunda pergunta que eu faço é: qual é o objeto da nossa adoração? O que é que temos adorado de fato? O que é que temos posto como razão da nossa vida? Quando eu fazia o mestrado em filosofia, um colega olhou para mim e disse: vocês cristãos são muito engraçados. Vocês colocam a razão de sua vida num ser de fora de vocês, num Deus de fora de vocês. E eu disse: e qual seria a razão melhor para viver do que um Deus perfeito? Ele olhou para mim e fez: eu mesmo, a minha vida é a razão da minha vida. De que coisa de louco! A tua vida é a razão de tua vida. O objeto da tua vida é a razão do próprio objeto. Muito bem, como é que a razão de minha vida é algo tão efêmero, que pode ser destruído por um acidente, que pode ser destruído por uma bactéria ou por um vírus? Como é que a razão da minha existência pode ser algo tão passageiro? Você não acha que adorar um Deus verdadeiro, olhar para a eternidade, seria muito mais digno do que olhar para mim mesmo? Ele disse: mas eu não consigo crer. Sim, se você não consegue crer, é outra história. Mas eu quero que você pare e pense comigo. Será que adorar um Deus eterno não é uma razão muito mais profunda para se viver do que adorar uma vida que vai acabar a qualquer momento? E meu amigo filósofo sem jeito olhou para mim e disse: você tem razão. Se a eternidade existir, ela é mais digna de adoração do que a minha própria existência. Eu digo: filósofo desconcertado, agora você só precisa crer, porque você já sabe que adorar o eterno é melhor do que adorar a si mesmo. O que é que nós temos adorado? Onde nós temos colocado a razão de nossas vidas? Na eternidade ou aqui mesmo? Eu já disse isso várias vezes aqui. Tenho repetido algumas coisas nas minhas pregações, mas não consigo parar de dizer: não faz sentido um cristianismo que não crê na eternidade. Não faz sentido um cristianismo que se limita às coisas deste mundo. Não faz sentido um Jesus Cristo que só fala para este mundo. Não faz sentido um Jesus Cristo
da prosperidade. Não faz sentido um Jesus Cristo de alianças materiais. Embora Cristo possa nos dar todas essas coisas, este não é o sentido do cristianismo. Embora devamos pedir a Ele as bênçãos materiais também, eu não sou contra isso. Quero deixar bem claro, não sou contra que você ore para progredir no seu emprego, não sou contra que você ore para arrumar um marido, não sou contra que você ore, para ser abençoado, para seu filho deixar de se drogar, não sou contra que você ore para conquistar, para comprar o seu apartamento, seu carro novo, não sou contra que você coloque essas coisas, eu sou contra que você faça disso o seu objeto de adoração. Eu sou contra que a tua relação com Cristo se limite a estas coisas, porque aí você deixou de obedecer à última ordem, aí você deixou de adorar a Deus, porque um Deus que só serve para te dar coisas, um Deus que só serve para te alimentar, um Deus que só serve para te vestir, um Deus que só serve para te dar prazer, esse não é, de fato, o Deus acerca de quem esse anjo está falando. Não é aquele que ele diz, adore a Deus. Definitivamente não é. João confundiu. João deixou de adorar o Criador para adorar a criação. E eu pergunto novamente, e nós? A quem temos adorado? Onde está a nossa adoração? O texto continua, João escreve assim, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Depois de ver todas essas maravilhas, depois de receber a última ordem, depois de receber a ordem, adore a Deus, João recebe mais uma recomendação agora. Não cele as palavras deste livro, dessa profecia. O que é que isso quer dizer? Ele está dizendo aqui para que João não tire o acesso das pessoas à palavra de Deus. Ele está dizendo aqui que esta palavra tem que estar acessível e que tem que estar presente na vida com Deus. Como é que você poderia adorar a quem você não conhece? E como é que você poderia conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia? Novamente vem aqui. Estava lembrando aqui de que uma vez eu fui chamado em Recife por um amigo para pregar sobre adoração. E ele estava numa expectativa, aliás, tão forte, de que eu falasse sobre adoração, naquele sentido da música, da poesia e de não sei o quê, que em 10 minutos de minha pregação, eu senti a face dele mudar. Pura decepção, porque eu não consigo falar de adoração sem falar do que Deus espera de nós. E aqui, é claro, não cele a palavra, deixe a palavra aberta, para quê? Para que eu, o Senhor, me faça conhecido por meio da minha palavra. Como é que crente adora a Deus sem ler a Bíblia? É impossível. É impossível, não é improvável, é impossível. É impossível. Você vem para cá todo domingo, meu irmão. Você vem mais do que eu aqui na igreja. Você pula, dá salto solto, fala em língua, levanta as mãos. Você faz tudo. Mas você não sabe a quem está adorando. Você não tem lido a Bíblia, você não tem lido a palavra, você tem esperado que alguém aqui na frente lhe diga o que a Bíblia diz. Você tem esperado que alguém aqui na frente lhe alimente
e lhe encha do Espírito, e você ainda é daqueles que sai dizendo, hoje o culto não foi muito bom não, aquele pastor só estava dando esporro na gente. Ou outros dizem, eu saí voando do culto hoje. Não. Não somos responsáveis pela tua relação com Deus, não somos responsáveis pela tua adoração, não somos responsáveis pelo que tu és frente a Deus. O único que pode aquecer o teu coração é você mesmo. E o único lugar onde você encontrará fogo para aquecer o teu coração é na Bíblia Sagrada. É ali que você terá as suas experiências com Deus. É ali que você se encontrará com o Pai como Ele realmente é. É ali que você ouvirá a voz dEle como realmente Ele quer falar. Quem sou eu para mediar alguma coisa entre Deus e você? Quando Paulo disse, em 2 Timóteo 2,4, que não há nenhum mediador entre Deus e o homem, ele estava falando nenhum mesmo. Ele não estava aqui simplesmente se referindo aos santos da Igreja Católica, nem às entidades da Ubanda, ele estava se referindo a nenhum. Ninguém pode estar entre você e a cruz do Senhor Jesus. Aliás, eu não sei porque eu aponto para ali que aquela não é a cruz de verdade. É apenas uma lembrança. Nenhum de nós pode substituir aquilo que a palavra é. Por isso, o anjo diz a João, não cele esta palavra. Deixa aberta, é necessário que o povo saiba quem é Cristo, é necessário que o povo saiba quem é Deus, é necessário que para adorar se conheça o objeto da adoração, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Terceira pergunta para te perturbar hoje. Primeira pergunta foi se sou confiável, o quanto sou confiável a Deus. Porque com essa pergunta, quando eu pergunto assim, o quanto eu sou confiável a Deus, mede o tamanho da minha adoração. No nível em que eu me tornar confiável a Deus, é o nível que eu sou adorador. A segunda pergunta é simples, o que é que eu estou adorando? Quem é que eu estou adorando? A terceira pergunta é o quanto eu tenho buscado conhecer o meu Deus. Quanto eu tenho buscado conhecer ao Deus que eu digo que adoro. Vamos adiante, versículo 11. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Aqui, esse trecho João tem algumas características em sua escrita que são às vezes meio complicadas de interpretar, porque nesses trechos aqui nós nunca sabemos exatamente até onde o anjo fala e onde Jesus começa a falar. Sabemos apenas, com muita confiança, que é Deus o autor desse texto. Aqui eu creio que já é Jesus quem está falando, porque em seguida ele diz, eis que venho em breve, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Isso me dá a entender que é o próprio Jesus, isso me dá a entender não, isso deixa claro que é o próprio Jesus quem fala. Mas no versículo 11, ele diz, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Para entender esse versículo, eu quero voltar um pouquinho lá a Jó. Quando Deus pergunta ao diabo, diabo, de onde tu viestes? E ele diz, eu venho de perambular o mundo e toda a terra.
E aí, quando eu falei aqui, de maneira especulativa, falei sobre o que Deus teria pensado, ele deve ter visto muita desgraça. E sabe, quando nós olhamos para o mundo ao redor, nós vemos muita desgraça. Nós vemos muitas seduções e muitas desgraças. Se nós olharmos para o nosso país, ou melhor, para a nossa cidade, ou até mesmo para o nosso condomínio, ou para a nossa rua, nós vamos ver desgraça acontecendo. Nós vamos ver famílias separadas, marido separado de sua esposa, nós vamos ver filhos sem pai, nós vamos ver mulheres criando filhos sozinhas. 25% das mulheres brasileiras hoje que têm filhos, criam seus filhos sozinhas. Eu fiquei assustado com esse dado. Nós vamos ver famílias despedaçadas, nós vamos ver pessoas se drogando, nós vamos ver gente roubando, nós vamos ver pessoas enganando a Receita Federal, nós vamos ver pessoas mentindo, nós vamos ver todo tipo de desgraça. Mas se nós olharmos ao nosso redor, também vamos encontrar muitos motivos de sedução. Vamos encontrar sexo fácil, bebida fácil, droga fácil. Vamos encontrar prazeres ilícitos, mas prazeres que nos afastam de Deus. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver desgraças de vários gêneros. E aí, Jesus diz: continue o injusto a praticar sua injustiça. Continue aquele que é imundo na sua imundície. Mas você que é santo, continue a praticar justiça. E você que é santo, continue a santificar-se. Não se abale por quem lhe rodeia. Adore a Deus. Adore a Deus. Aqui a ordem se concretiza da maneira mais prática. Deixe ao injusto, que o injusto continue na sua injustiça, que o imundo continue na sua imundícia, mas você não. Você é nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus, você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz, você foi chamado para anunciar as grandezas do Pai, você não. Você pratique a justiça, embora todos ao seu lado pratiquem a injustiça. Acaba com essa história de dizer eu vou me dar bem de qualquer maneira. Acaba com essa história de todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Acaba com essa história de entrar como um porco entra na lama e não se satisfaz enquanto não se sujar todo. Eu tenho um tio que é criador de suínos. Ele não me permite dizer que ele cria porcos, ele cria suínos. São animais lindíssimos, vencedores de exposições, tomam de 3 a 4 banhos por dia. Para eu entrar lá, eu tenho que vestir uma roupa especial e tenho que me detetizar para eu não contaminar os animais, os suínos. Mas sabe de uma coisa? Se eu tirar um daqueles lindos suínos e levá-lo para um chiqueiro, ele se torna um porco, porque ele ama a imundície, porque ele quer lama, ele quer se jogar no chão e se sujar, ele quer ser porco. É nós o que queremos ser. Aqui, ele diz: continue o imundo na sua imundície, mas o que é santo, continue a santificar-se. Não é o mundo quem vai determinar o que você é, o que você faz. Não é o mundo quem vai determinar a forma como você age, mas é o seu nível de adoração quem vai determinar quem você é. Aqui, queridos, eu pergunto mais uma vez. É pergunta que só a bexiga hoje, viu? Mas lá vai a outra pergunta. Você está se santificando ou mergulhando na imundície todos os dias?
Você está buscando conhecer mais o seu Deus e aproximar-se mais dele? Ou você está se conformando com aquilo que o mundo ao seu redor lhe traz? Não importa quais foram as respostas a essas 4 perguntas até agora. Importa e não importa. Importa no sentido de que as perguntas que te fiz até agora são para que você saiba qual é o teu nível de aproximação com Deus. Qual é o teu nível de adoração ao Senhor. Mas não importa. Porque se você estiver bem distante de Deus, se você estiver desastradamente distante de Deus, Ele está querendo chegar perto de você. Ele diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Todas as coisas começam em Cristo e terminam em Cristo. Paulo nos ensina que para Ele, por meio dEle, por Ele, para Ele, por meio dEle foram feitas todas as coisas. Ele estava no princípio, está presente hoje e estará de volta muito em breve. Nós não sabemos que brevidade é essa. Nós não entendemos que brevidade é essa que já dura 2000 anos. Mas sei que há 2 formas de me encontrar com Jesus. E nenhuma das 2 eu sei a data. Eu posso me encontrar com Jesus por meio da sua segunda vinda, que pode ser a qualquer momento. Mas eu também posso me encontrar com Jesus pela minha ida, que pode ser a qualquer momento. Em ambos os casos, a única coisa que vai importar é verdadeiramente a decisão que eu tomo a cada dia ao amanhecer. A única coisa que vai importar verdadeiramente é a forma como eu me relaciono com Deus a partir de agora. Deus não se incomoda muito com o ontem, desde que esse ontem seja coberto com os lençóis do arrependimento. Ele é o começo e Ele é o fim. Ele começou a tua história e quer estar no fim da tua história. Eu costumo dizer que não é como as coisas começam que importa, mas como elas terminam. Você começou a vida por meio de um sopro de Deus. Salmo 139 diz que de modo assombrosamente maravilhoso, Ele nos teceu com as suas próprias mãos. Ezequiel 37 faz a figura de que nós éramos como ossos secos em um vale da morte. E veio o sopro do Espírito, veio um sopro dos 4 cantos da terra, e fez com que aqueles ossos se juntassem, que fossem recobertos de carnes, nervos, tendões e pele. E depois aquele sopro penetrou no coração daqueles seres, e eles se tornaram seres viventes. A tua história começou desse jeito. A tua história começou com o sopro divino.
A tua história começou no ventre da tua mãe, com Deus delicadamente tocando em cada uma de suas células e te construindo. A tua história começou na eternidade, na fundação do mundo, quando o Senhor amorosamente te projetou e planejou cada um dos dias de sua vida. Mas como vai terminar a tua história? Como essa história vai se concluir? Como vai ser daqui para frente? Essa é a questão. E para isso, o anjo disse a João: adore a Deus, porque essa é a última ordem, é a forma correta de terminar qualquer história. Adore a Deus, e sua história terá finalmente encontrado o sentido que ela precisa. Torne-se confiável a Deus. Adore somente a Deus. Conheça esse Deus por meio das Escrituras. Entregue-se em uma só palavra: adore. É assim que sua vida pode e deve terminar. Mas você vai escolher. A sua história começou com Cristo. Como ela vai terminar? Adore a Deus.